Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou falar para vocês agora sobre um gênero muito legal, que é o gênero que está presente na nossa apostila do mês de novembro, tá? Então fiquem ligados. O nosso gênero textual vai ser o artigo de opinião. Mas professora, o que seria um artigo de opinião? O próprio nome já diz, opinião. Então eu vou ter que dar a minha opinião neste texto, certo? Mas para dar minha opinião em algum texto, eu não posso simplesmente colocar o meu pensamento e não trazer argumentos para que o meu leitor se convença de que eu estou certa, correto? Então, todo texto, todo artigo de opinião, ele tem como principal objetivo defender uma ideia. Por exemplo, se eu for escrever sobre a questão do consumismo, né, nessa era que nós estamos, se eu for falar assim, que o consumismo não gera outras doenças, que o consumismo não faz bem, pode te fazer bem naquela hora, mas depois te gera um abalo psicológico, né? Se eu for falar sobre isso, defender sobre os perigos do consumismo exagerado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levantar argumentos e razões para que eu possa convencer você, leitor, de que eu estou certa. A opinião é minha. E geralmente esses artigos de opiniões, eles são textos atuais e são ideias defendidas de assuntos da sociedade, assunto coletivo da sociedade, correto? O artigo de opinião é publicado em alguns meios. Quais são os meios de comunicação que o artigo de opinião é publicado? Primeiramente, jornal. Se existe jornal impresso, né? Se existe jornal na internet, né? Digital. Segundo, é que ele é publicado em revistas, né? Sabe essas revistas que trazem uma seção só para artigo de opinião? Então, o artigo de opinião está ali. E também pode ser publicado em sites, blogs, nossa, uma infinidade, até o Instagram, né? Hoje em dia nós temos ali textos opinativos que se assemelham à estrutura de um artigo de opinião. Mas para escrever um artigo de opinião, eu tenho que ver quais são as características. Vamos lá para as características do artigo de opinião? Primeiramente, que o artigo de opinião ele é escrito em primeira pessoa. Quem que é a primeira pessoa, gente? Lembra lá, eu ou nós, né? Dependendo aí do modo que você vai querer escrever. E como é na primeira pessoa, eu estou dando a minha opinião, certo? Correto. Então, sempre vai ter o posicionamento sobre um tema. Então, eu vou dar a minha opinião sobre determinado tema, certo? E eu tenho que causar ali e colocar naquele texto um julgamento. Se eu acho correto, se eu acho errado, qual é a minha opinião sobre aquele assunto, o que eu defendo. Eu tenho que persuadir o meu leitor, fazer com que ele conheça a minha opinião e que ele, de certo modo, concorde com ela. Esse é meu intuito, certo? O autor tem que dominar o tema. Adianta eu dar a minha opinião sobre economia, sendo que eu não entendo de economia? Não. Se eu for dar minha opinião, eu tenho que buscar fazer leituras, tenho que fazer pesquisas, para que eu possa ter propriedade para falar sobre aquele tema, até mesmo para persuadir o meu leitor, certo? A escrita é formal, ou seja, respeita o rigor da língua portuguesa, e a estrutura, ela tem uma pré-definição que nós veremos no próximo vídeo, mas o autor ele pode brincar um pouco, mas geralmente a estrutura é fixa. Nós veremos daqui a pouco, tá? E nós temos uma questão também de que o autor, ele procura títulos chamativos. Por quê? Ele tem que chamar a atenção desse leitor, trazer ele para a defesa da sua ideia, certo? E no final ele assina. Por que assina? Tem como eu dar opinião e depois não falar quem eu sou? Estranho, né? O meu leitor precisa conhecer. Bom, se eu vou falar sobre economia, eu sou um economista. Eu lido muito com bolsas de valores. Eu gosto dessa questão de matemática, de questão de entender sobre a economia do Brasil, do mundo. Perceba, eu tenho que ter uma relação com o tema, correto? Certo, né? Lembre-se disso. E o ponto mais importante, todo artigo de opinião tem argumentos, tá? Mais sobre o texto argumentativo, nós veremos com a professora Sonária no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!